Olha a besteira que o doutor Rodrigo Silva, o pastor adventista, falou. Eu acredito no dom de línguas, mas eu, pela minha leitura, de maneira muito respeitosa, irmãos, eu entendo, não sou o dono da verdade, que o dom de línguas que Deus prometeu à igreja seriam línguas humanas, idiomas humanos. Não, vou ter que dar 7 carimbadas nele, porque 7 é o número da perfeição, e já volto aqui explicando porque ele recebeu essas 7 carimbadas. Vamos aos textos bíblicos e vocês vão entender porque ele recebeu 7 carimbadas aí de herege. Primeiro, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: as línguas estranhas são incompreensíveis para os homens, pois quem fala em língua fala a Deus. Olha aqui, observe o detalhe. Ó. Quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Ou seja, se fosse idiomas, como ele está dizendo que é idiomas, pode ser o inglês, pode ser um francês, pode ser um aramaico. Se fosse de fato idioma, o texto estaria diferente. O texto não estaria: o que fala em língua fala a Deus e não aos homens. Se fosse idiomas, estaria assim, ó: o que fala em língua fala aos homens e não a Deus. Conseguiu entender? De novo, se fosse idiomas, o texto estaria assim, ó: o que fala em línguas fala aos homens e não a Deus. Mas o texto não diz isso. O texto diz: o que fala em línguas fala a Deus e não aos homens. Por aí vocês já veem que línguas estranhas não é idioma. E o mais engraçado é que, irmãos, ele falou isso dentro da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus de Santo André. É a mesma coisa de você chamar... eu sou contra dízimo, aí você me chama na sua igreja para pregar contra dízimo. Então, olha a incoerência. Chamaram o Rodrigo Silva, um pastor adventista, para falar do sábado e línguas estranhas dentro de uma igreja pentecostal. Então, já que vocês gostam disso, por que vocês não me chamam para pregar a respeito do dízimo dentro da igreja de vocês? Serve também que o apóstolo Paulo ele faz uma distinção entre língua dos homens e dos anjos, sugerindo que as línguas estranhas podem incluir línguas celestiais. Isso vai estar em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Então ele fala de 2 línguas. Estranho, né? E o mais engraçado é que a Bíblia vai mencionar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7, que Paulo, ele vai na cidade de Efésios e ele encontra com 12 homens. E o texto vai nos dizer que então Paulo ora pelos 12 homens que eram batizados no batismo de João Batista, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. A pergunta é, por que Paulo, então, não mencionou no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante, que língua que os 12 estavam falando? Já que é já que é idiomas, Paulo poderia falar: olha, os 12 homens que foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar, eles falaram aramaico, hebraico, inglês, francês, mas Paulo não menciona. Ele só diz que começaram a falar em línguas, visto que não existia tantas línguas nessa época. Então Paulo poderia falar: olha, os 12 homens, lá tinha 12 homens e cada um começou a falar em línguas em outros idiomas, mas Paulo não menciona isso. Então, baseado no texto que a Bíblia diz que o que fala em línguas fala a Deus e não aos homens, línguas estranhas não pode ser idiomas. Bem, eu quero deixar bem claro aqui que eu acredito também que Deus pode dar um dom para o pastor Edson de ter outros idiomas, como falar inglês, falar francês, falar qualquer língua. Eu acredito, mas eu não posso afirmar que línguas estranhas é idioma, como fez o pastor Rodrigo Silva. Línguas estranhas, de fato, é línguas estranhas. Bom, gente, comenta, curta, compartilha e não esqueça de seguir nossa página.